Então, deixa eu voltar para o pessoal não perder aqui. Tá, retomando. A interpretação dos textos de base, ela na verdade segue aquele formato lá que a gente está vendo do Word. Que formato? Texto 1 é o texto que esclarece por meio da orientação exata do que a frase tema quer da gente. O texto 2 traz para a gente a possibilidade de conexões. Aí vocês viram que esse dado objetivo aqui, que mostra o decréscimo da matrícula em classes comuns e em classes especiais, na verdade retrata determinadas concepções sobre a sociedade, sobre o corpo coletivo. E aí eu posso simplesmente fazer a junção, a conexão com Emile Durkheim, como foi falado por Humberto, né? Na perspectiva da consciência coletiva do não ser necessário que esses indivíduos cursem, né? Os cursos fundamental, médio e superior, e a lógica das instituições nacionais não funcionarem, né? Instituições zumbis de Bauman. Então eu posso trabalhar nessa lógica. Como eu vi lá no material, o texto 3 é responsável especificamente por criar um vínculo específico, por também trazer uma lógica de interpretação, ou por ampliar a linha de raciocínio, ou por fazer conexões, gravem isso, com a história ou a atualidade. Gravem isso, o texto 3 é responsável por fazer a acepção, a conexão com a história ou com a atualidade, certo? Olha como isso acontece aqui, ó. Veja bem. Sou surdo e pós-graduado em marketing. E na sua empresa, tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito, valoriza as diferenças. O que é que você percebe? Qual é o vínculo com a atualidade que esse texto está trazendo? E por que é que o Enem trouxe ele para cá? A qualidade da formação educacional desse cidadão aqui que é surdo é extremamente notória. Olha lá o que ele faz. Ó. Sou surdo e pós-graduado em marketing. Ou seja, não é falta de formação. Ele tem formação, inclusive, acima da média da população brasileira. Entende? Então, quando a gente considera esse elemento específico, a gente sabe que é o preconceito na maioria das empresas que faz com que as diferenças aqui sejam consideradas. Porque nós somos uma sociedade ainda preconceituosa. E isso está claro quando a gente verifica uma situação como essa, tá? Olha só lá a serviços, ó, PRT4, MPT, Ministério Público do Trabalho, né? MP. Ou seja, é uma campanha específica para a inserção desse povo. Quando você olha esse tipo de informação aqui, pessoal, você vê em que pé o assunto está aqui dentro da atualidade. Ah, então ainda há preconceito. A questão não é só que ele tem que estudar, é que ele tem que estudar e as empresas que vão absorver esse cidadão que vai se formar precisam entender que ele é capaz. Entende? Aí já é um pensamento específico dentro da atualidade. Diego, pode ser histórico? Pode ser histórico, sim. Se eu fizer aqui uma menção, uma analogia com alguma coisa do passado que mostre que isso aqui, já essa herança, né, já vem do passado, acerca da acepção de que eles não são capazes. Entende? Por isso que é história e atualidade. Essa aqui é a conjuntura do texto 3. Tá? O texto 4, por sua vez, pode te ajudar trazendo mais concepção histórica ou te ajudando na conclusão. Esse texto 4 desse ano especificamente, ele teve um ambiente atípico para quem estava escrevendo, porque ele criou um ambiente atípico. Porque ele trouxe um dado histórico. Ó. Se o 3 traz o vínculo com a atualidade, o 4 traz o vínculo com a história. Olha que legal o Enem fragmentando uma das características que teria só no texto 3. Ele jogou para o texto 4, porque ele viu que isso é importante. Então ele faz o contraponto entre a atualidade e a história. Aí olha o que tem no 4. No Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império, no governo de Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos em 26 de setembro de 1857, na antiga capital do país, o Rio de Janeiro. Hoje, no lugar da escola, funciona o Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES. Por isso, a data foi escolhida como o Dia do Surdo. Contudo, foi somente em 2002, por meio da sanção da lei, olha o tempo, pessoal, 1857, e em 2002, ó, tá? 10.436, que a língua brasileira de sinais Libras foi reconhecida como segunda língua oficial no país, para todos os outros falantes. Para o surdo, ela é língua materna, é a primeira língua. Então, olha o que a gente pode fazer enquanto vinculação. Historicamente falando,
enquanto a segunda língua oficial do país passou a ser aqui a Libras, e só em 2002, olha só o tempo, o lapso, isso mostra, isso prova que na história a gente só teve aquele primeiro momento ali lá no Império, com relação ao cuidado com os surdos, depois isso ficou esquecido e só volta de fato com força em 2022, quando a gente percebe que é uma preocupação de valorização, porque a gente está aprovando aqui a segunda língua oficial do país, a Libras, né? E Um especificamente por atraso força legal, de né, lei. professor? Exatamente. Porque há especificamente esse lapso, esse ato entre as ações do passado e as ações que só vieram a se consolidar no presente. Por isso que há uma pertinência específica com relação a esse tema. Ou seja, mesmo com a legislação garantindo que há uma inclusão clara dentro dos aspectos educacionais, ainda assim a gente tem uma defasagem no que diz respeito à aprendizagem da Libras aqui, entre professores, entre corpo docente e tal, no geral, para que esse povo realmente possa receber os alunos que têm a deficiência auditiva. Entende como mesmo com lei a gente ainda tem um atraso, uma lógica realmente muito defasada? Tá vendo como a gente sai fazendo os links aqui? E aí entra a resposta à pergunta. Então, por que é que eu estou escrevendo essa redação sobre os desafios da formação educacional de surdos no Brasil? Porque ele ainda não é uma realidade, mesmo tendo surgido leis específicas para garantia, mesmo havendo um movimento do poder público para que isso seja uma realidade, ainda há uma defasagem entre o que a lei prega e o que a realidade formal está trazendo para a gente. Isso é mostrado aqui, ó, nos índices de matrícula, tá vendo? Tá aqui, ó, no texto 2, que é uma interpretação clara de que está havendo um descaso, uma negligência com relação ao direito à formação educacional dos surdos no Brasil. E também a perspectiva social de aceitação da formação dessas pessoas, como que a ideia de incapacitação de fato ainda existisse sobre elas. Entende? Tudo no texto de base, ou seja, o texto do Enem, os textos, né? Eles têm a finalidade de me nortear, porque isso é um princípio da universalização. E aí você pode dizer, ah, Diego, mas foi coincidência, esse é o de 2017. Beleza. Quando a gente olha o de 2018, você vê que tem a mesma lógica. Eu vou resumir para que vocês não percam essa linha de raciocínio. O texto 1, lembra que eu falo que ele esclarece a lógica temática e ele mostra para você qual é o viés que você vai entender do tema? A frase tema, ela está aqui, ó. Sempre procure primeiro a frase tema. Entenda, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Se você tentar responder a frase, por que é que eu estou escrevendo sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet? Esse tema geraria dificuldade para responder essa pergunta, porque ele era desconhecido para muita gente. Entende? Muita gente teria aqui a dificuldade de entender qual é a lógica do controle de dados na internet. Agora vocês vão entender qual é a função de verdade do texto 1. O texto 1 vai cumprir a finalidade de explicar isso aqui, ó. Por que ele vai fazer isso? Porque ele cumpre a finalidade de orientar por meio do esclarecimento de algum viés sintático ou algum viés vocabular. Aqui é um viés sintático, controle de dados na internet, certo? E agora, olha como esse texto vai funcionar como esclarecimento. E ainda tem professor que manda o aluno não ler, ó. Às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada. Olha aqui, ó. Personalizada. Ele não está destacando a palavra não, mas tudo bem. Personalizada. Ele está destacando embaixo, tem um bug aqui. Personalizada de músicas que lhes permite descobrir novidades. Percebam a palavra, personalizada. Assim como os sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial. Cara, eu já começaria a destacar isso aqui, ó. Cérebro artificial. Ah, tem a ver com controle de dados. Beleza. Consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. Opa, se não costuma falhar, constrói um perfil. Eu estou entendendo o que é o controle de dados a partir de agora. É exatamente o trabalho da inteligência artificial. Mediante o meu comportamento dentro dessas situações. Ele vai esclarecendo para a gente, pessoal, o que é que ele quer do tema. E aí vem, ó. O sistema se baseia em um algoritmo. Outra palavra que eu sublinharia, porque na minha redação eu vou usar a palavra algoritmo, porque o controle de dados nasce da perspectiva do cérebro artificial que tem a ver com o algoritmo, com a programação, cuja evolução e os usos
e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. Agora eu estou entendendo qual é a manipulação, é o consumo. A manipulação visa o consumo e a inteligência artificial, junto dos algoritmos, tem a finalidade de fazer com que o seu perfil demonstrado na sua interação com os sistemas, né, nas redes sociais, mostrem para ele o que é que você tem para exposição. Ou seja, o texto 1 esclarece, pessoal. Não deixem de ler o texto 1 com esse olhar. Se você não entendeu algum trecho da frase tema, o texto 1 tem a finalidade de orientar, continuar a orientação da frase tema por meio do esclarecimento. E é isso que está sendo feito. Aí, olha só, de fato, plataformas de transmissão de vídeo online começam a desenhar suas séries de sucesso rastreando o banco de dados gerado por todos os movimentos dos usuários para analisar o que os satisfaz. Cara, isso aqui é exatamente o princípio da manipulação. Então, eu, se estivesse lendo isso aqui no Enem, eu simplesmente pegaria isso aqui, ó, destacaria esse trecho e diria, caramba, isso aqui é a manipulação. É isso. Se manipula através da análise dos dados gerados, porque tem controle de dados lá, dos dados gerados pelos meus movimentos dentro do ambiente de rede. O tema é dado pelo Enem, entenda, ele fornece a você o que ele quer que você faça. Entenderam? Aí vem, ó, o algoritmo, novamente, com a palavra-chave que eu vou destacar, porque eu vou usar na minha redação, porque ativa o controle de dados, constrói assim um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor. Então, a manipulação visa ao consumo. Tá claro isso, não tem dúvida. E olha lá, ó, que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis. Dessa forma, a filtragem. Filtragem, outra palavra que eu sublinharia. De informação, controle de dados, filtragem, né? Feita pelas redes sociais ou pelos sistemas de busca, pode moldar nossa maneira de pensar. Esse é o problema. A moldagem da nossa maneira de pensar. Isso é manipulação. E o Enem explicou toda a frase tema em um texto. Olha lá. E esse é o problema principal. A ilusão de liberdade de escolha, que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Vivemos no mundo de ilusões. Platão. A caverna de Platão. Muita gente usou e tirou 1000. Quem disse isso? Quem indicou a conexão? O texto 1. Entende? É ler entendendo qual é o esclarecimento que o Enem está me dando. E aí olha o texto 2, ó. Lembra que eu falei que o texto 2 ele pode lançar dados ou fazer conexões? Ele alterna, tá, pessoal? Ou ele lança os dados no texto 2 e traz um traço da atualidade da história no texto 3, ou ele faz o inverso. No texto 2, ele traz um dado da atualidade da história, um vínculo, e no texto 3 ele lança os dados para você interpretar. Foi o que ele fez aqui nesse ano. No outro ele já voltou, vocês vão ver, quando a gente estiver lendo lá. Olha, veja se o fato é histórico ou se ele é atual. Preste bem atenção. Nos sistemas dos gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida para um exército de moderadores em empresas localizadas do Oriente Médio ao sul da Ásia, que tem um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social. A partir de sinalizações dos usuários, ou seja, é sempre o usuário que indica. Mas a informação é então processada por um algoritmo, que tem a decisão final. Olha o papel do controle de dados. Os algoritmos são literais. Em poucas palavras, são uma opinião embrulhada em código. E estamos caminhando para o estágio em que há a máquina que decide qual notícia deve ou não ser lida. Isso não é um fato histórico, isso é um fato atual, isso é um fato da atualidade. É como o controle de dados acontece com um exemplo claro, que está ali desde o Oriente Médio ao sul da Ásia, tá vendo? Ou seja, as empresas estão se especializando nessa região do globo. E aí, isso naturalmente vai se difundir para o resto do mundo. A atualidade mostrando como a tecnologia está sendo desenvolvida com essa finalidade. E aí o texto 3 cumpre aquela finalidade que seria do texto 2, né? Que é a interpretação dos dados. Ou seja, o Enem quer ver como você causa conexões, cria conexões a partir da sua interpretação. Vamos lá. Utilização da internet. 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet. 63,8% homens, 65,5% mulheres. O que é que significa? Mulheres estão um pouco mais suscetíveis. Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Isso é natural, tendo em vista que essa geração aí é conhecida como nativa digital. E a geração mais idosa tem dificuldade nesse acesso, né, à tecnologia especificamente. Hoje já não é assim, tá?
Hoje as tecnologias estão se moldando para também alcançar esse público, tá? Seja com criação de celulares com ícones maiores, com facilitação, inclusive com a leitura ou orientação dos idosos por meio da inteligência artificial. Isso está tudo dentro da perspectiva do consumo. É abarcar a fatia total do mercado. Aí, ó, finalidade do acesso à internet. 94,2 enviar ou receber mensagem. 73,3 conversar por chamada de voz ou vídeo. Isso já mudou, né, com o tempo. 76,4 assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes. Mensagem de texto, voz ou imagem, é porque você está constantemente conectado a isso. Não sei se vocês perceberam, a nova atualização do WhatsApp trouxe a IA, né? Dentro da perspectiva, justamente para criar esse ambiente, essa conexão. Que você vai fazer pesquisa lá, que é um ambiente onde você está mais inserido. Por causa dessa pesquisa aqui, você entende porque está havendo uma evolução na inteligência artificial dentro de aplicativos como o WhatsApp. 94,2% da população aqui está lá. Então é lá onde eu vou pegar a fatia maior da inteligência artificial para traçar o perfil. Está vendo como é um cenário onde você pode fazer várias conexões específicas? Quais são as conexões que eu tenho aqui, nesse exato momento? Eu posso falar sobre Pierre Levy na virtualização das relações. Eu posso trazer essa lógica da filosofia para cá, entende? Eu posso trazer também a ideia de Platão, Diego? Posso. Mostrar que nós estamos inseridos e acreditando que aquilo ali é a vida real. Olha como o nosso tempo é gasto dentro dos ambientes de rede social. Tá certo? E aí, nesse caso aqui específico, o que eu posso fazer enquanto perspectiva de... Posso usar Bauman na modernidade líquida, ou seja, as nossas relações estão saindo da esfera concreta para a esfera virtual. Dentro dessa situação, tudo é líquido, tudo é feito para ser desfeito ao mesmo tempo. Por quê? A obsolescência programada, o consumo, está dentro dessa perspectiva aqui. São conexões que eu vou anotando no decorrer da minha interpretação dos dados objetivos, entende? E aí eu posso fazer conexões a partir dessa leitura. Bom, o texto 4 tem aquela finalidade, né? De ou te esclarecer um fato da história, ou te ajudar a fazer a conclusão. Vamos ver qual o Enem optou aqui por fazer. Olha só. Mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. As redes têm selecionado as notícias sob títulos chamativos, como Trending Topics, ou critérios como relevância. Mas nós praticamente não sabemos como isso tudo é filtrado. Pronto, o Enem acabou de me dar a intervenção. Está aqui, ó, claramente, ó, na minha frente. Qual é a intervenção, Diego? Nossa, esse negócio está bugado total. Tudo bem. Cara, dá a conhecer à sociedade o que é que a inteligência artificial faz nesses ambientes, para que ela saiba de fato o que está acontecendo e como é que funciona a manipulação. Isso está expresso na minha frente no texto 4. Então eu posso atuar aqui com o Ministério da Ciência e Tecnologia, ou o próprio governo em si, entende? O Estado brasileiro alertando a população acerca de como funciona essa manipulação, e isso seria uma intervenção. Entende? Tá claro aqui. Aí vem, ó. Quanto mais informações relevantes tivermos nas pontas dos dedos, melhor equipados estamos para tomar decisões. Cara, o Enem no texto 4 está cumprindo a finalidade dele. Está mostrando a você o que é que você tem que saber para se livrar desse problema. Então ele está trabalhando na linha da intervenção. Ele está te ajudando a pensar em intervenção. No entanto, surgem algumas tensões fundamentais entre a conveniência e a deliberação, entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele, entre a transparência e o lado comercial. Por isso, tem que haver alguma esfera de poder atuando para regular essa situação. Quanto mais os sistemas souberem sobre você em comparação ao que você sabe sobre eles, o grande problema é esse, a ignorância. Não há mais riscos de suas escolhas se tornarem apenas uma série de reações acutucadas e visíveis. O que está em jogo não é tanto a questão homem versus máquinas, mas sim a disputa decisão informada versus obediência influenciada, que é a manipulação. Ou seja, a intervenção aqui tem que acontecer especificamente dentro do cenário de dar visibilidade ao conhecimento à sociedade acerca do problema que ela está enfrentando, que está causando manipulação sem que ela saiba. Tá vendo como o Enem dá a vocês, pessoal? Toda a informação que você precisa e que você só vai trazer o seu cenário, o seu repertório social e cultural para embasar essas informações que você vai trilhar, porque ele te dá o caminho, ele é o princípio da universalidade, é isso que eu estou mostrando. E aí vem o último, que fica mais claro ainda isso, ó. O último é o de 2019, que fala sobre cultura, é outro eixo que eu estou pensando para esse ano, com relação àquela questão da democratização
do acesso aos espaços coletivos e de convivência social, né? Estava lá naquele material que eu falei da cultura. Então, quando você verifica um tema como esse, democratização dos espaços coletivos, caramba, o que é espaço coletivo, né? De vida associativa, praça, parque, a gente sabe disso. Então, o Enem abordou a cultura desse jeito. Ó. Lembra? Texto 1, esclarece o problema. Vamos para a frase tema. A frase tema está assim, ó. Olha só. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí vem aquela velha pergunta. Nossa, por que eu estou escrevendo sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil? Porque ele é um direito estabelecido, porque é o direito ao lazer. E se ele é um direito, tem que ser usufruído por todos. Tem que ter a totalidade de acesso. Então, a democratização fica comprometida porque esse acesso ao cinema está sendo comprometido por algumas questões. Por isso que eu tenho que escrever sobre esse tema. Agora eu passo a fazer a leitura dos textos de base. Porque eu não tenho fatores complicadores da frase tema. Não tem frase ali ou palavra que torna o tema difícil. Mas ainda assim, o Enem vai me ilustrar isso. Olha só. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1995, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou, disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público no início se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias, de geração em geração, durante já quase um século. Ou seja, tem uma atratividade, ela rompe a barreira do tempo. Então não é um lazer específico que a gente pode deixar em segundo plano. Porque se ela passa da barreira do tempo, é porque ela atrai a humanidade. Se ela atrai a humanidade, é um direito que deve ser que foi conquistado e que deve ser mantido para todo mundo. Então, o Enem não precisa esclarecer. Ele está falando aqui sobre o porquê tem que ser democratizado. Porque causa maravilha à sociedade mundial, entende? Então, precisa ser usufruído por todos. Olha só o texto 2. Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém, levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Por isso que ele atrai tanto. Entende? Ele mexe com o imaginário da sociedade. Então, por ter essa importância cultural, o cinema tem que ser considerado e democratizado para todo cidadão brasileiro dentro da perspectiva mundial, né? Por quê? É um bem incomensurável. O texto 1 e o 2 cumprem a mesma finalidade. Focar na ideia de democratização, do porquê democratizar. Entende? Do porquê dar acesso a todos. É lazer? Sim. Só porque é lazer eu vou deixar para lá? Não. É uma maravilha cultural que tem que ser acessada por todos. Aí vem o texto 3, que é aquilo que eu falei para vocês, a interpretação dos dados. Veja bem, se eu tenho que interpretar esses dados, eu vejo que da telona para as telinhas cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. Entenda, aí lá vem, né? Nos últimos 5 anos, a penetração do cinema cresceu 43% entre os brasileiros. 17% da população frequenta o cinema no total. Aí, ó, 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. A tecnologia meio que está afastando do público, né? 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. Ou seja, ele ainda é atrativo mesmo com a tecnologia, hein? 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. O que isso me mostra? Que mesmo a TV possibilitando esse acesso ao filme, o cinema ainda é atrativo. São 95% da população, pessoal. Talvez seja a magia, o espaço, a coletividade, assistir com pessoas, o espaço coletivo, entende? É um espaço de convivência coletiva. E aí, por isso que eu estou apostando na lógica do Enem desse ano para o espaço de convivência coletiva, porque ele já foi apontado aqui, na lógica do cinema nesse ano. Entende? Se cair para a cultura, essa é a lógica do espaço de convivência coletiva. Aí, o texto 3 me dá essa interpretação de que o cinema é essencial de qualquer forma, mesmo com o avanço da tecnologia. E é aquela questão, quais são as conexões que eu posso fazer? Eu posso fazer, por exemplo, a conexão com o mundo maravilhoso. Eu posso trazer aqui, por exemplo, Alice no País das Maravilhas. Como assim, Diego? A perspectiva do mundo imaginário atrai tantas pessoas. Como é que uma obra como essa rompe a barreira do tempo e é atrativa por gerações? Porque ela conta o imaginário, ela trabalha o imaginário. Assim é o cinema.
ele também mostra esse mundo maravilhoso. Pronto, eu fiz a junção com um repertório improvável, mas que dá para fazer. Aí vem o texto 4, que ou te dá a perspectiva histórica, atual, ou te dá a intervenção. Olha o que isso aqui está fazendo. Ó. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado, quase 3.300 salas em 1975. Está trabalhando na história. Uma para cada 30 mil habitantes, 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Ou seja, está mostrando como o cinema no Brasil, na história brasileira, ele foi considerado. E ele tinha espaço. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Opa, então a questão de regionalização, tá? Em 1997, chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou, até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, tendo vindo do passado, né? O Brasil é apenas o 60º país na relação habitantes por sala. Está muito longe do ideal. Ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Ou seja, a condição do regionalismo e a condição da elitização. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. O Norte e o Nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Cara, qual é o princípio histórico que a gente vai movimentar aqui? A gente pode simplesmente trabalhar a Revolução Industrial nesse cenário, que foi capaz por fomentar, né, toda essa perspectiva do cinema no início, e agora a Revolução Técnico-Científica e Informacional, que deu mais alcance à população, mas ao mesmo tempo, o cinema, que é um bem cultural, ele passou por essa elitização e essa limitação do seu alcance, entende? Mesmo que haja democratização para todo mundo, como a gente sabe, o cinema ainda guarda a perspectiva de ser precursor, né, no lançamento de filmes e tudo mais. E é um bem cultural que reúne a vida social, né, que ativa a vida social do brasileiro. Então, nessa perspectiva, a gente vem fazendo um decréscimo das salas de cinema por fatores como regionalismo e fatores como elitização, o poderio econômico. Cara, o Enem entrega para você... Diego, qual é, então, nessa perspectiva, a intervenção? A intervenção é a democratização através da quebra, do rompimento do monopólio. Esse é o grande problema. O monopólio do cinema nas mãos das grandes indústrias cinematográficas. Não era antes assim. Agora se tornou. E aí, essa é a solução. Como é que se faz isso? Por meio da atuação específica do Ministério da Cultura, dos entes federativos, entendeu? Da perspectiva de fazer com que no Brasil, pelo menos, haja um financiamento, uma negociação com essas grandes empresas, tá? Para que haja, de fato, o acesso. Ou o subsídio, né? Com barateamento de entradas ou cinema popular, fazer sessões dessa natureza. Isso é uma atitude do governo federal, do ente estatal. Ou seja, o próprio tema do Enem me joga para perspectivas de redação que eu só vou endossar com o meu repertório. Eu vou olhar qual dos meus repertórios pode trabalhar dentro dessa lógica que os textos de base do Enem me trazem. Entendem isso? Essa aula é extremamente importante, pessoal, porque ela mostra a vocês como é que o Enem é pensado. E aí você pode focar a sua habilidade, ou seu repertório, os seus repertórios, para a análise efetiva dos textos de base. Quando eu mostrei para vocês aquele cenário do Word ali, que traz frase-tema, com o princípio da universalidade, orienta você, é a bússola. Texto 1, continua a orientação com esclarecimento de algum termo que porventura seja obscuro. Texto 2, amplia na perspectiva histórica ou da atualidade. Texto 3, com dados objetivos. Pode estar a troca entre o 2 e o 3, tá? Que o Enem quer saber como é que você faz as conexões, como é que você interpreta os dados objetivos e conecta com o seu repertório. O que é que aquilo te diz? O que é que aquilo te movimenta em termos de cultura? E o texto 4, que nada mais é do que ou um mergulho na história ou a lógica de mostrar para você como é que você pode resolver. Isso é o Enem, pessoal. O Enem foi pensado dessa forma. Então, joguem conforme as regras do próprio jogo, tá? E tem gente que fala para os alunos não lerem o texto de base. Isso, para mim, é de uma ignorância absurda. Porque o aluno, o candidato precisa ler os textos de base para entender qual foi a dinâmica do texto. Então, qual é a dica para vocês? Vai primeiro na frase-tema. A frase-tema está clara? Então faz a pergunta. Por que eu tenho que escrever sobre isso? Ah, não está clara para mim. Eu não estou entendendo o que é esse controle de dados aqui. Deixa eu primeiro ler os textos para saber o que é controle de dados.
Aí eu vou saber porque é que eu tenho que escrever sobre isso. Aí leio o texto 1, entendi, foi esclarecido, vou procurar os dados para fazer conexões com o meu conhecimento, fecha-se a lógica que o Enem precisa. Isso fica claro para vocês? Beleza, Elaine? Tranquilo, Humberto, beleza? Camila, sim. Fica assim. Boa, Vinícius. Lucas, beleza também. Compreendeu? Entendam a importância dos textos de base, tá, pessoal? Se você não lê o texto de base como eu mostrei aqui, tem que ser lido, bacana, Helena. Se você não lê o texto de base da maneira como eu mostrei aqui, você não consegue tirar o máximo proveito daquilo que o Enem fez para te ajudar. O texto de base bacana, França, ó, o Enem fez isso para ajudar todos os alunos. Diego, por que o Enem é bonzinho? Não, por causa do princípio da universalidade. Qualquer aluno em qualquer local do país tem que ser capaz de escrever sobre o assunto do Enem. Por isso que ele te ajuda. Beleza? Foquem nisso, pessoal. A sala vai ficar gravada. Eu vou jogar lá nos grupos para vocês reverem depois. Eu acho que a primeira parte ela parou, mas eu vou mandar a primeira e a segunda parte para vocês. Beleza? Espero ter ajudado com relação a isso aqui. E treinem isso. Isso só acontece nos temas do Enem, tá, pessoal? Porque nos simulados que vocês fazem por aí, e inclusive nos que eu passo, não tem toda a lógica do Enem como tem aqui, tá? Isso aqui é pensado por uma banca específica do INEP. Então, eles trabalham só para fazer isso. Por isso que é tão preciso. E foquem nos temas desses núcleos que eu mostrei, desses três. Porque para mim sai daí. Beleza? Boa noite para vocês. Obrigado pela participação. E eu vou jogar nos núcleos lá para vocês. Nos grupos.